relacionamento saudável na sua vida. Então, você vai aprender aqui comigo, mas antes, dê um joinha nesse vídeo, aproveita, se inscreva no canal, ative os sininhos e bora lá para mais um vídeo sensacional. Então, vamos lá. Para você ter um relacionamento saudável. Ai, como que é ter um relacionamento saudável? Aquele relacionamento que a gente ainda sente um foguinho, por mais de quantos anos você está com aquela pessoa. Um relacionamento de respeito, de reciprocidade. Um relacionamento que seja tranquilo, leve. Porque, gente do céu, a vida já não tá lá aquela tranquilidade. Não tá lá aquela leveza. E ainda você quer arrumar uma pessoa para ser mais, sabe, desgastante, mais algo ruim na sua vida. Não dá certo, amiguinha, não dá. Minha amada, pelo amor de Deus, você tem que arrumar alguém que seja mais tranquilo. Para você arrumar problema, fique só, tá bom? Os anjinhos digam amém. Gente, é sério. E aqui eu quero falar para você uma história que acontece muito, assim, com muitas pessoas e as pessoas não conseguem enxergar. Teve um relacionamento, uma menina que eu atendi, e aí ela falou assim, eu preciso melhorar meu relacionamento, porque meu relacionamento é pesado, eu não consigo, sabe, me envolver com ele, e aí a gente briga muito, eu não confio nele, até o sexo tá uma porcaria. No começo era tudo maravilha, mas depois, isso é palavras dela, tá? Depois que a gente casou, depois que tudo fluiu, eu descobri que nem mais o sexo eu gosto de fazer com ele. E aí, antes eu usava o sexo como uma armadilha para conquistá-lo. E aí, agora que eu já tenho, não faz mais nem sentido eu transar com ele. Olha que bizarro, né? A nossa mente, o que acontece? E aí, nós fizemos um processo, eu e ela, e aí eu perguntei, né, algumas coisas, nós fizemos sessões e também constelação, porque essa moça, ela tinha sido abusada por 5 pessoas diferentes. Sim, gente, 5 homens. Ela teve uma infância muito dura. E aí ela tinha que trabalhar na infância dela como doméstica. A mãe dela era doméstica e ela também a ajudava. Só que para elas conseguirem 2 salários, então cada uma ia para uma casa. Então a mãe dela mandava ela para algumas casas e ela ia fazendo serviço em algumas casas, a mãe dela em outra, porque não tinha mais, não tinha o que fazer. Elas precisavam desse dinheiro para colocar o mantimento dentro de casa, tinha uma família, tinha bastante irmãos, e ela era maior, então ela se dispôs a ajudar a mãe. Então, ela trabalhava em algumas casas, e sim, ela foi abusada por várias casas diferentes, por vários homens diferentes. E aí, o que aconteceu? Ela ia para uma casa de um senhor, aí o senhor a abusava sexualmente. Aí ela ia para casa de outro cara, o cara mesmo com a mulher dentro de casa, a mulher não via, mas ele abusava, passava a mão, fazia coisas que não devia. E assim, ela foi sendo abusada na vida dela inteira. E aí, o que aconteceu? Quando ela era adolescente, ela sabia que tinha algo errado, só que ela não conseguia falar isso com ninguém. E o pior que ela colocava na situação é que ela gostava daquele prazer, né? Daquele sexo. Por mais que ela sabia que aquilo estava errado, ela sentia prazer. Por quê? Menina de 13, 12 anos, está na puberdade, está com os hormônios aflorados, e assim, os homens que não deveriam estavam abusando sexualmente dela, e ela estava ainda aprendendo a se conhecer o corpo dela, a química que o corpo dela gerava, e aí ela começava a se culpar por ela até mesmo gostar de sexo, por mais ela gostar de tudo aquilo. Então, a vida dela inteira, ela se condenou. Só que, por mais que ela se condenava por tudo aquilo que ela estava passando, acontecia algo muito pior. Ela colocava o sexo como
tudo, em todas as relações dela. Então, ela colocava o sexo como a única qualidade que ela tinha. Ela não acreditava que ela era inteligente, ela não acreditava que ela conseguiria outras coisas, que ela tinha capacidade por outras maneiras. Então, tudo na vida dela, ela colocava o sexo como um benefício. Então, sim, ela começou a se relacionar com pessoas que queriam só sexo, e ela entregava só o sexo, em troca disso, ela ganhava alguma coisa. Não, a Tracy, ela era garota de programa? Não, ela não era. Só que ela usou desse artifício porque gerou um trauma tão grande na infância, que aquele trauma aconteceu várias vezes, que ela acreditou que aquilo era verdade na vida dela e que era só assim que ela ia conseguir as coisas. Porque, gente, compreende, ela desde os 8 anos, sendo abusada sexualmente por várias pessoas diferentes, ela acreditou sim que ela só valia aquilo que ela tinha a oferecer. Olha que coisa, que situação horrível. E aí foi passando ao longo da vida e ela usava o sexo como artifício. Então, ela usava o sexo para as pessoas se aproximarem dela. E aí ela começou a namorar com esse fulaninho. E aí ela começou a usar os sexos de todas as maneiras e eles casaram. Só que depois que ela casou, ela começou a compreender que ela estava perdida naquele relacionamento porque ela não sabia quem ela era de fato, ela não sabia o que ela queria de fato, ou que se realmente a pessoa amava ela ou amava o sexo que ela fornecia. E aí, o que aconteceu? Ela começou a se boicotar, dizer que não ia mais fazer sexo, que não ia mais ter aquele fogo naquele relacionamento, que ela não iria mais fazer aquilo se tornar um hábito, porque ela queria provar se realmente o fulaninho estava com ela por amor ou se estava realmente por interesses sexuais. E aí, o relacionamento deles, que estavam tudo prazeroso, tudo maravilhoso, começou a decair, começou as brigas, começou as discussões, começou um monte de coisa. E aí, ela foi me procurar, e aí ela falou assim para mim, Tracy, olha, que estranho. Eu sempre gostei de sexo, mas agora eu não faço mais e não quero fazer. E eu achei estranho, porque o nosso corpo, ele necessita disso. Antigamente tinha aquele tabu, né? Ai, só homem que pode gozar. Ai, só homem que pode sentir prazer. Ai, não, mas não, é o corpo. O ser humano, tanto homem quanto mulher, tem as mesmas necessidades. Você não vai lá fazer xixi, cocô, não tá tudo certo? Você sendo homem ou mulher, é a mesma coisa. Mulher tem vontades, mulher tem fogo, mulher tem energia, mulher também gosta, bebê. E ou se gosta. Então, preste bem atenção. Eu falei para ela, algo de errado tá acontecendo aí. Você já procurou um médico, fez todos os seus exames, porque talvez tenha algum hormônio alterado, pode ser que seja por isso que teu libido está baixo. Ela falou, não, Tracy, não é que eu não tenha libido, eu não quero mais fazer, pronto e acabou. E aí eu fui procurar saber o que tinha desencadeado essa atitude. E aí sim, a gente começou a fazer um processo, começou a tirar algumas travas e ressignificar. Ressignificar porque a mulher, ela não foi feita para sentir dor. A mulher, ela não foi feita para apenas fazer com que o outro sinta prazer. Ela não foi feita apenas como um objeto. E aí eu perguntei para ela se alguma relação dela sexual ela tinha sentido prazer. Ela falou assim, Tracy, eu não sei o que é prazer. Quando eu era menor, eu sentia algo gostosinho. Só que eu comecei a me criticar, porque eu sabia que aquilo era errado e eu deveria parar ou falar para algum adulto, só que eu não conseguia. Eu sentia medo. Eu falei, você não pode se culpar. Uma criança de 8 anos, ela, por mais que ela sinta o que ela sentir, não faz sentido. O adulto é responsável. O adulto é irresponsável nesse caso e fez coisas erradas. Então, você não pode se culpar pelo erro do outro. O erro não foi seu. O erro foi o outro ter abusado sexualmente de você, sem contar e ferir toda a sua moral, a sua integridade. Então, a culpa não é sua. A culpa é do outro. Então, eu comecei a tirar essa culpa que ela carregava e que muitas mulheres que sofrem abusos sexuais trazem para si.
A culpa não é sua. A culpa é daquele filho da mãe que abusou, não só moralmente, como emocionalmente e fisicamente de você. Porque quando uma mulher é abusada, fere todos os princípios dela, fere todos os valores dela. Não é só uma ferida física, mas é uma ferida emocional. Então, tudo isso causa alguns distúrbios, causa umas coisas, alguns traumas emocionais fortíssimos. Então, não traga essa culpa para você, porque você não é culpada. A culpa é daquele desgraçado que fez essa coisa errada com você, daquele nojento que acabou com a tua integridade física, emocional e tudo mais. Então, a culpa é dele, não é sua. Então, aí depois que eu tirei toda essa culpa dela, ela me falou que ela nunca conseguiu gozar, que ela não conseguia sentir. Por quê? Na infância, quando ela começava a sentir uma coisa boa, ela se culpava, ela se travava. E aí ela começou a trazer isso, que ela não poderia permitir sentir prazer. Ela não poderia se permitir a se entregar de verdade em uma relação sexual. E aí a gente fez o processo, né? E aí, gente, eu nunca vou esquecer. Essa moça me liga 1h30 da manhã, rindo. Eu atendi, já estava dormindo. Eu falei, oi, fulana, tá tudo bem? Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu com essa mulher? Já desesperada, eu falei, só falta ela ter saído, porque ter saído e ter acontecido um outro abuso, né? Porque, não sei. Aí eu falei, oi, fulaninha, tá tudo bem? Ela falou assim, Tracy, eu preciso, você tem que ser a primeira pessoa a saber disso. Falei, o quê? Eu gozei pela primeira vez. Gente, olha que bizarro. Você recebeu um telefonema da sua aluna com o marido do lado para falar para você que gozou pela primeira vez. Gente, é bizarro, mas é gratificante. Gratificante demais. Por quê? Essa mulher tinha 38 anos, se eu não me engano, 38, 39, e ela nunca tinha se permitido a gozar, ela nunca tinha se permitido a sentir prazer, ela nunca tinha se permitido, de fato, a se envolver naquela relação. E aí, depois disso, ela compreendeu que todos os bloqueios que ela estava fazendo era para ver se realmente o marido dela amava ou amava só o prazer sexual. E aí, sim, ela começou a desbloquear e hoje ela vive muito bem nessa relação, graças a Deus, né? Graças também aos desbloqueios e também ao prazer emocional e físico. Sim, mulheres, é permitido você sentir prazer na vida. A vida você não foi feita só para sofrer. E aí você precisa compreender, de fato, o que está te bloqueando a sentir prazer, o que está acontecendo na sua vida, que está fazendo você tomar algumas atitudes. Recordando aqui, o que ela fez? Ela estava se sabotando no relacionamento, porque não é porque ela não queria fazer sexo, não é porque ela não queria, mas é porque o inconsciente dela estava dizendo, essa pessoa não te ama, essa pessoa não te respeita, essa pessoa está com você apenas porque é interessante para ela ter esses prazeres sexuais. E aí, por ela ter vivido na tua infância, na tua adolescência, vários abusos sexuais, ela trouxe para si que, então, eu preciso me sabotar para ver até quando esse relacionamento vai. Eu preciso me sabotar para ver até quando realmente esse cara me ama. E aí, sim, ela estava se sabotando. Então, você precisa entender em qual coisa Você precisa entender qual é a situação do seu relacionamento que você anda se sabotando. Qual é as circunstâncias que você vem fazendo na sua vida que você quer se sabotar para ter algo no teu inconsciente que se torne real, que algo no teu inconsciente se torne realmente realizável. Porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente quer comprovar. Então, se você acredita que ninguém te ama, que ninguém te respeita, que o seu relacionamento não vai ser prazeroso, que nada vai dar certo, o que homem não presta,
dentro do teu inconsciente está essa situação, você sempre vai arrumar algumas situações para que isso se torne realidade. Então, você vai começar a se sabotar. Você vai se sabotar no seu relacionamento, você vai se sabotar, às vezes, na sua vida. Às vezes, você vai se sabotar no seu emprego. Por quê? Você está sempre em busca disso aqui, das suas crenças autorrealizáveis. Então, qual é a tua crença sobre relacionamento? Qual é a sua crença sobre prazeres sexuais? Qual é a sua crença sobre qualquer prazer, qualquer algo que tenha a ver com relacionamento? Você precisa compreender de fato aqui, porque aqui que a gente consegue ressignificar, modificar, para que você tenha uma vida em abundância, um relacionamento saudável e que você não precise se sabotar. Lembra que eu falei que a vida pode ser muito mais leve, muito mais prazerosa, muito mais gostosa? Não adianta você estar com alguém que vai ser aquele, sabe? Aquela coisa ruim, que não vai, não rola, vai, não vai, e tudo trava. Não precisa travar. A vida pode ser muito mais leve e muito mais prazerosa. Então, é isso, que você entenda como que a gente começa a se sabotar numa relação e por quê? Porque muitas vezes essas crenças autorrealizáveis estão aqui, através de todos esses traumas que a gente viveu ao longo dessa vida. Então, entenda qual é o teu trauma, entenda o que você está fazendo para se sabotar, se boicotar nessa relação e modifique. E aproveita, compartilha aqui, compartilha com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas mulheres, tá bom? Então, beijinhos de sucesso e vai lá no meu Instagram também, me siga e acompanhe lá, que tem vários posts maravilhosos, tá bom? Fui!